Graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a toda a igreja. Amém? Hoje nós não teremos o momento do catecismo, estaremos diante da mesa do Senhor imediatamente, de pronto. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você pudesse inclinar a sua cabeça em um momento de preparação, de oração. Em seguida, eu estarei orando com a igreja. Então, neste momento, incline sua cabeça. Peça ao Senhor sensibilidade para estar diante da mesa dele. Peça ao Senhor coração profundamente aberto para ouvi-lo. Ore neste momento individualmente. Pai, bendito seja o teu nome. Nesta manhã a igreja se aproxima do Senhor, que nos chamou nesta manhã para ouvir a tua voz. Pai, obrigado. Obrigado pelos espinhos na cruz de Jesus. Nós podemos não entender todas as coisas da maneira mais profunda ainda, mas aquilo que já entendemos, Deus, é que teu infinito amor por nós conduziu Cristo à cruz. E nesta manhã a igreja exulta. Nesta manhã a igreja se alegra. Nesta manhã a igreja pede por sensibilidade a tão grande salvação. Durante esta ceia, Deus, que o nosso coração seja renovado pela palavra de Deus, que a presença do Espírito Santo aqui em nosso meio transforme corações, renove afeições. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela presença do Espírito Santo de maneira abundante aqui, de maneira a derramar sobre cada um, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito, Pai, como diria o profeta. Em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo encha este lugar, Pai, e que cada crente esteja aqui, Senhor, ávido por ouvir a Tua voz, por ouvir a voz do seu Senhor, Pai. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça de Deus estarmos aqui nesta manhã, alegria estarmos aqui diante da mesa solene do Senhor, e para tal, para ouvir a voz dEle, é que nós estamos aqui. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, e pudesse ir comigo até o capítulo de número 11, por favor. Mateus capítulo 11, verso 27, Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 27, diz assim a palavra do Senhor: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Todos juntos, verso de número 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma breve oração ainda. Pai, inclina-nos a palavra de Deus de maneira poderosa. Ao ouvir Tua voz, sentir Tua presença, responder com obediência e fé, em nome de Jesus. Amém. Quando estamos diante da mesa do Senhor, já desde muito sabemos que ela expõe uma enorme variedade de faces. Existe o perdão, existe o espere até que Ele venha. Existem tantas coisas que a mesa do Senhor nos mostra. O pão, que é a carne, o sangue representado pelo vinho. Nós temos muitas coisas a aprender quando nós estamos minimamente olhando para esta mesa com este pão e esse cálice e nos lembrando das palavras do Senhor. Nós nos lembramos que isso aconteceu
inauguralmente numa noite de traição, uma noite onde Jesus foi traído, e ele inaugurou a mesa solene dele em um momento tão difícil, um momento tão crítico para ele. O Senhor trabalha em momentos ímpares na nossa vida, mas em todo momento Ele está. E isso é magnífico de sabermos. O Senhor está aqui em um culto transbordando de gente, mas Ele também está aqui se tiverem 2 ou 3 em nome dEle. O Senhor está. Isso é maravilhoso para nós sabermos nesta manhã de ceia, uma alegria indizível, uma alegria grandiosa. O Evangelho de Mateus conduz o seu leitor a pensar grandes coisas sobre Deus, mas o evangelista também faz marcos importantes. Preste atenção, não se perca na atenção. O evangelista conduz a nossa compreensão acerca de aspectos que ele quer mostrar de Jesus. Todo mundo já viu isso em Mateus, viu um pouquinho diferente em Marcos, viu um pouco diferente em Lucas, um pouco mais diferente ainda em João. Cada evangelista tem seus marcos de escrita que vão nos fazendo perceber grandes coisas sobre o Cristo. O capítulo 10 de Mateus marca uma mudança de panorama. Até o capítulo 9, que marca grandiosos feitos de Jesus, curas maravilhosas, pregações grandiosas, o Sermão do Monte, 3 capítulos inteiros de doutrina, de ensino, de uma releitura em termos de ressignificado ou o significado profundo da lei de Deus. Nós encontramos o capítulo 10. Começa a haver oposição no capítulo 10. Jesus é dito que ele tem demônio, que ele expulsa por nome de demônios, capítulo 10. Mas é no capítulo 11 que o evangelista marca realmente uma virada. O ministério de Jesus já transcorre há pelo menos 1 ano e meio, um pouquinho mais, um pouco menos. As pessoas já começaram a se habituar com ele, já havia movimentos em relação a Jesus, talvez um pouco menos, eu colocaria talvez aí uns 8 a 9 meses, acho que seria mais razoável não apontar para tanto, mas as pessoas começam já a se habituar com as pregações, com as curas, com os movimentos de Jesus, e aí começam a haver os apontamentos. Fariseus e os escribas apontam ele como tendo demônio, capítulo 10. E a partir do capítulo 11, começa a haver desdobramentos dentro daqueles que creem, dentro daqueles que já se revelam crentes, como João Batista, por exemplo. Começam a haver dúvidas, começam a haver preocupações. Mas ora, por quê? Bom, eu estava estudando esse texto já há alguns dias, e Don Carson, Don Carson, ele fala uma coisa magnífica em seu comentário. Ele fala assim, até ali parecia que ele estava fazendo o que era esperado, mas então as coisas começam a não acontecer do jeito que os outros esperavam. E o primeiro crente a dizer alguma coisa como, é isso mesmo? Por incrível que pareça, foi o primeiro que reconheceu, João Batista. João Batista falou grandes palavras, inclusive nós cantamos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João está preso agora. Capítulo 11 abre da seguinte maneira: quando Jesus acabou de dar as instruções aos seus discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades dele. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Ainda mencionando Don Carson, irmão nosso, talvez o maior comentarista do Novo Testamento vivo hoje, para alguns o maior deles, Don Carson vai falar que existem coisas nessa frase que deveriam nos chamar a atenção. A primeira é quem disse essa frase: João Batista. Ele está levando por meio de discípulos, foi João Batista. E o que está acontecendo aqui? João Batista, ele prega, e aí por isso você marca a Bíblia, e você vai até o capítulo 3, você marca o 11, vai até o 3. João Batista, ele prega cheio do Espírito Santo, como desde o ventre é assinalado,
desde o ventre, cheio do Espírito Santo, ele prega no capítulo 3 uma pregação que tem um tom, preste atenção, de bênção e julgamento iminentes. Sabe o que é iminente? Rápido, imediato, muito perto. Olha a pregação de João, por exemplo. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é João a que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. O ministério de João foi assim, fulminante. Ele aparece e já sai falando. Não se tem notícia de João antes disso. Ele basicamente, como Jesus, emerge, aparece no cenário profético. João não é ninguém, do nada se vê como um grande profeta. Ele de fato é um grande profeta. Jesus o chama de maior dos profetas, no sentido dos nascidos de mulher. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que o ministério de João é explosivo. Ele faz afirmações, por exemplo, ao verso 4 narra que ele tinha um vestuário que nos lembra quem? Elias. Aquele jeito rústico, aquele jeito fora do contexto das roupas finas. Elias era um homem abrutalhado, vamos dizer assim. O modo como ele falava era direto: se quer ficar com Baal, fica; quer ficar com o Senhor, fique. Era um homem sem meias palavras. E João também tinha essa maneira de conduzir o ministério que Deus tinha dado a ele. Mas presta atenção. Ainda aqui, ele comia gafanhotos, mel silvestre, verso 4, verso 5, os moradores de Jerusalém e Judéia iam até ele. Então João teve um impacto parecido com quem? Com o de Jesus. Quando João chegou, todo mundo afluiu para ele. Esse cara é diferente, ele está falando algo que os outros não tiveram coragem de dizer. Há muito não se ouvia, a ponto de perguntarem: você é o Cristo? Olha o tipo de pergunta que fizeram para você: é o Cristo? Você é o escolhido? Você é o profeta? Não sou, mas você é o profeta. Eles queriam saber quem era aquele vulto. O ministério de João é assim. Repare como ele vai receber as coisas. Dê uma olhada no verso 6. E confessando os seus pecados, as pessoas eram batizadas. Tudo muito rápido. E Mateus não tem essa escrita de Marcos, essa escrita apressada romana, não, que os romanos gostam. Não, Mateus ele é mais cadenciado, mas ele diz que a mensagem era fulminante. Era um tiro certeiro, as pessoas já se lançavam, Lembramos da pregação do Jonathan Edwards, Mal termina a pregação, elas se jogam já pedindo o batismo, elas se lançavam. Quando João viu os fariseus e os saduceus, não teve meia conversa. Jesus ainda discutiu com eles: você lembra, bastante tempo até que fosse mais incisivo. João já foi logo falando: uma raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira? Preste atenção no tom de João. Na ira que está por vir, produza um fruto digno de quê? Arrependimento. A mensagem central é o arrependimento, mas João fala de ira. E não tem isso só não. Dá uma olhada. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. Está dizendo que vocês... Até as pedras podem ter mais fé do que você. Jesus só foi chegar nesse tom lá na frente, segundo para terceiro ano de ministério, João capítulo 6, Aí Jesus vai falar: vocês são filhos do diabo, não são filhos de Abraão. Ainda terminando essa parte de compreensão da estrutura, de por que aquela pergunta de João é tão importante, o verso 10 diz: e o machado já está posto à raiz das árvores. João é iminente, o machado já está, vocês já estão para serem cortados, acabou para vocês, essa mentirada religiosa que vocês inventaram, acabou. Então, repare que João é extremamente incisivo, imediato, iminente. Ele vai dizer no verso 11: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Agora olha só, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo aqui não é o fogo do Espírito, fogo aqui é juízo, fogo aqui é ira, fogo aqui é aquele apontamento incisivo que ele espera que venha com o Messias.
verso 12 para terminar, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca... Você já entendeu o fogo aqui. Ele vai separar os justos, vai jogar o resto no inferno. A mensagem de João é essa, direto ao ponto. E nesse tempo, depois você vê que Jesus aparece. O que eu quero dizer aqui e por que voltamos para Mateus 11? Por que voltamos para lá? João tinha uma atitude ministerial repleta de palavras precisas. João era preciso, suas afirmações são incontestáveis, bíblicas, corretas, proféticas. Ninguém tira nada do que ele disse. Mas existe um tom aqui, eu ressalto, Don Carson fala assim, o tom de João é, quando o Messias chegar, acabou para vocês. Tudo vai acontecer, vocês vão ver a virada de tudo. Vai explodir isso tudo que eu estou falando, vai acontecer. Mas o que acontece? Jesus anuncia, como João, bênçãos iminentes, mas nenhum juízo iminente. Nenhum juízo iminente. Jesus anuncia que haverá juízo, mas ele não está acontecendo na percepção imediata da mente de João. Aqui neste momento, é necessário que você entenda que João tem uma expectativa de que o desenvolvimento do ministério de Jesus aconteça, e aí não vamos fazer inferência, pelo menos de uma maneira um pouco diferente, para não falar mais do que a Bíblia diz. A dúvida de João é você mesmo ou a gente espera outro? Esse tipo de pergunta, os comentaristas abraçam um consenso. Vem de pelo menos duas coisinhas. A primeira é, ainda que tímida, uma raiz de decepção. Decepção, talvez não que ele não seja, mas por que não está fazendo daquele jeito? E essa decepção gera uma dúvida. Então, será que você é mesmo? Porque, obviamente, João tinha na mente dele falado coisas e estava preso. Estava preso agora. Estava agora esperando que o Messias fizesse tudo aquilo que ele disse que o Messias ia fazer. Mas, aparentemente, o Messias não parava de curar, gente. O Messias não parava de pregar, o Messias não parava de delegar as pessoas, fazer discípulos para ir. Eu imagino, aí já vem a imaginação do pregador fazendo sermão. Meu Deus do céu, estou preso e ele está agindo como se tivesse outro dia. Mas e o juízo? E o fogo? Cai aonde? Eu estou preso por gente ruim, que devia estar no fogo. Por que eu não... Então, essa questão é que fica muito claro para nós, mas a gente não vai entender isso se não pegar Isaías, que é de onde Jesus tira a resposta, porque Jesus vai dar uma resposta para João. Se você puder observar ali, verso 4 do capítulo 11. Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A resposta de Jesus é: existe algo acontecendo, diz para João o que está acontecendo. E se você for até Isaías 35, você vê o versículo que Jesus citou como resposta para João. Vá até o profeta Isaías, que você vai achar exatamente estas palavras. Dê uma olhada em Isaías 35:5, por favor. Isaías 35:5. Preste atenção. Isaías 35:5. Você já deve ter identificado até. Né? A leitura já bateu o olho, já viu um pouco das frases. Olha o que Isaías 35:5 diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como corças e a língua dos mudos cantará. Jesus está citando Isaías 35. Acontece que o que parece ser apenas a bênção é que está acontecendo juntamente com isso, no capítulo 34, um grande juízo.
O capítulo 34 e 35 são unidos, seriam o que chamamos de uma perícope única em termos de estrutura textual. Olha o capítulo 34. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem, que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo o que ele produz escutem, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os mortos serão lançados fora, os seus cadáveres subirá mau cheiro, os montes se inundarão do sangue deles, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército dos céus cairá como com a folha da videira e a folha da figueira. Olha o verso 16, para apressar, já que tudo isso é um juízo de destruição sobre os ímpios. Olha o verso 16: procurem no livro do Senhor e leiam, nenhuma dessas criaturas faltará, são animais que vão comer a carne dos homens, e nenhum estará sem o seu papo, porque a boca do Senhor ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará, porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com um cordel, para sempre a possuirão, através das gerações habitarão nela. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, e ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. O que está acontecendo? Por que Jesus citou um trecho de Isaías 35, se o contexto começa lá em Isaías 34? Simples e direto. Ele decidiu começar com as bênçãos e receber nele mesmo o juízo. Jesus Cristo mostra para João que ele decide a ordem com qual as coisas vão acontecer e de que o juízo vai acontecer, mas de que as bênçãos e a benevolência do Messias trarão inicialmente todas aquelas grandes realidades. Você deve ter visto no final do 11 ali que a gente estava lendo, né? Você deve ter visto também Isaías 61, se puder ir até lá, ó. Isaías 61 fala que aos pobres está sendo pregado o evangelho, é isso que Jesus fala para os discípulos de João. Olha Isaías 61, você já deve ter lido Isaías 61, diz assim, ó, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você se lembra que Jesus falou isso na sinagoga de Cafarnaum? Foi assim que ele disse, hoje esse dia se cumpre. Olha agora, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. A resposta que ele deu a João, presta atenção que a gente está fazendo teologia bíblica para chegar até onde nós queremos. Enviou-me, olha o que o Espírito de Deus fez, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Agora o que vem? E o dia da vingança do nosso Deus. O que ele está dizendo é, eu sei o que vou fazer, João, mas eu começo espalhando as curas, as bênçãos e o anúncio do juízo. Tá, mas por que isso faz parte de um contexto de ceia? E onde é que a gente quer chegar para entender isso? Volte a Mateus. Nós vamos parar por Mateus. É necessário que nós tenhamos em alta conta o que as Escrituras dizem acerca do ministério de Jesus e como este Jesus decide comandar, ordenar e executar todo o seu plano. É necessário para nós compreendermos que Jesus, quando nos é pregado, anuncia-nos bênçãos, perdão, salvação. Ficamos sabendo do inferno para onde iríamos e não vamos mais, e isso nos enche de alegria, mas o tempo vai passando. E passou para João, e passou para você e para mim, e pode vir passar para alguns ainda, que é o tempo de, sim, já entendi, fui salvo, entendi, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas eu estou pregando, eu estou preso, eu perdi tudo, e aí eu vou ampliando a outras pessoas,
eu não tenho mais nada. É o Senhor mesmo. O Senhor vem. Vem quando? Vem mesmo? Vem agora. Por que não veio ainda? Parece que já está tudo cumprido. Começa a haver para nós uma certa decepção, porque o ministério de Jesus sempre nos causará, em algum momento da nossa jornada, uma decepção em como esperamos que Ele faça as coisas, em como esperamos que Ele cessione a nossa dor, em como esperamos que Ele não nos deixe padecer determinadas coisas, em como esperamos que Ele poderia fazer, sabe, as coisas mais rápido. Está às suas mãos, Jesus. Você acha que Jesus Cristo não podia tirar João do cárcere a hora que quisesse? Por que não acaba logo com isso? Porque ainda tem o que falar. Isso já é você. Resolve. A decepção de João, cansaço, expectativas de quem Jesus era, ou pelo menos de como Ele deveria agir. Essas expectativas podem nos trazer reflexões nesse momento. E eu gostaria de apontar algumas, antes de irmos para o texto final. Jesus Cristo nos promete grandes coisas, mas que não vão acontecer todas ao mesmo tempo, mas que não vão acontecer do jeito que a gente sonhava, e que não vão acontecer no tempo que a gente espera. A decepção, de certa forma, de João, ou a perplexidade, ou a dúvida, podem ser nossas dúvidas também, quando já estamos há algum tempo na jornada com Ele, quando já vemos as coisas caminharem e parece que elas continuam as mesmas de alguma forma, e às vezes até pioram. Mas nós estamos aqui para ouvir o que Jesus tem para responder a cansados da batalha. 1 ano de fé, 2 anos de fé, 3 anos de fé, talvez há alguns meses com muita intensidade você já perceba algum cansaço. Talvez você já está diante de coisas que você pergunta: até quando? E nesta manhã, onde a mesa dele é colocada, o Senhor nos responde. E a primeira resposta que Ele dá aos discípulos de João é: tem bênção, tem salvação e proclamação primeiro. E é necessário que isso aconteça primeiro. O apóstolo Pedro, em sua carta, vai até dizer assim, de que Deus não está demorando, mas antes é longânimo, para que outros possam se converter. Olha o pensamento de Deus. É porque a gente já converteu e fala assim: e agora? Termina logo, acaba logo, Apocalipse, Armagedon, termina tudo. Mas a gente esquece quantos ainda hão de se arrepender, quantos ainda estão prostrados diante de Satanás, enganados em falsas igrejas. Essa manhã é uma manhã onde eu penso na minha luta e você na sua, mas a gente pensa na longanimidade e bondade de Deus, que pacientemente espera e opera a salvação ainda hoje. Amanhã tem pessoas se convertendo. Nesta semana pessoas voltarão a Cristo. Daqui a um mês, pode ser que, se ele não voltar e terminar com o estudo, você vai ver pessoas falando: eu conheci o Senhor. E até o último minuto haverão pessoas sendo salvas. E Jesus está dizendo: João, eu estou fazendo, eu estou salvando, eu estou pregando, eu estou curando. Ele não falou espera, ele não falou você vai morrer, ele não falou você vai ser decapitado. Ele foi decapitado. E eu acredito que os rumores de algo já estão por lá antes que algo chegue. Paulo diz o quê? Já estou sendo oferecido como sacrifício. Você já vê e antevê determinados fins antes que eles aconteçam. A morte já estava próxima, não sabemos a angústia que João passava no cárcere. Mas Jesus disse: eu estou cumprindo a minha missão. Eu estou cumprindo aquilo pelo qual eu e você fomos chamados, João. Eu estou fazendo as coisas. E Ele está fazendo hoje. E Ele está fazendo aqui nessa igreja. Ele está fazendo na sua vida. Deus não está esperando, Ele está no controle. Deus não está olhando para cima, Ele está agindo o tempo todo, mesmo em nossos cárceres. E Ele vai avançar de uma maneira lindíssima, e nesses 10 últimos minutos da pregação, você precisa abrir mais ainda o seu coração. Ele vai dizer aqui, depois que Ele fala para João isso, Ele diz no verso 7, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer
Perdão, verso 6 é muito importante. Verso 6 não, é verso 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Simples assim. Feliz é aquele que não acha em mim motivos para não crer em Deus. Olhando para mim, para a minha história, para o modo como eu faço a regência de tudo, feliz é aquele que não olha para mim e diz assim: o que tu está fazendo? Será que tu está fazendo a coisa certa? É um alerta para todos nós que questionamos e julgamos Deus pelo modo como Ele faz as coisas. E aqui, Jesus continua. Ele vai exaltar de modo a louvar a figura de João e dizer que ele vê todas essas coisas. Vocês veem um caniço agitado pelo vento, verso 7. Que vocês veem um homem com vestes finas? Não, o que Jesus vai dizer é que é um homem rústico, um homem simples. Ele não gozou dos privilégios que muitos têm, ele nunca teve nada que talvez vocês queiram. Mas vai dizer que ele é um profeta, e de que dos nascidos de mulher, verso 11, nunca apareceu ninguém maior do que João Batista. Desde os dias de João Batista até agora o reino de Deus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Verso 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas o que compararia essa geração? Presta atenção. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, as pessoas diziam: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, as pessoas diziam: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus vira a sua indignação e se inclui na mesma trajetória de João, porque ele vai dizer o seguinte: ele fez a parte dele, vocês disseram que ele tinha demônio, eu estou fazendo a minha, vocês disseram que eu sou um bêbado. A indignação de Jesus se volta para com aqueles que estão olhando tudo aquilo acontecer e ainda assim não conseguem crer, não conseguem se arrepender. Qual é o grande clamor aqui de Jesus? Eles não se arrependem, vocês não se arrependem, vocês veem grandes coisas, mas não se arrependem. Esse é o grande problema dessa questão. Ele vai à frente com as cidades, ele vai falar de Corazim, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse operado, verso 21, os milagres que foram feitos em vocês, há muito teriam se arrependido, como pano de saco e cinza. Jesus está falando que a indignação dele é para, depois de ter visto tudo isso, não terem se arrependido. Mas Jesus diz no verso 24: mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Jesus vai falar de juízo, sim, e vai falar que um dia as coisas acabam em julgamento. O verso 25, que é onde nós repousamos os finais dessas palavras, diz assim: porque aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ainda dentro desse contexto: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que está acontecendo aqui? Jesus está finalizando uma jornada que começou no início do capítulo, de um cansaço, dúvida, ou seja lá o que for de João, e termina avançando até o afunilamento, onde ele dá um brado e diz que louva. Quando diz aqui que Jesus exclama no verso 25, a palavra em grego é louvar, como que levantando às alturas o nome de Deus, porque Deus esconde dos que sabem e mostra aos que nada sabem, esconde dos grandes e mostra aos pequenos. João era um dos pequenos de Deus, e todos aqueles a quem o Pai revelou e o Filho chamou são pequenos de Deus nessa manhã.
o verso 28, 29 e 30 podem ser resumidos em: venham cansados, venham aqueles que estão nos fardos desse mundo com tantas lutas e tantas dores. Alguns dizem: olha, ele está falando sobre o fardo dos fariseus. Pode até ser, mas o contexto imediato não diz isso. O contexto imediato começa com João e com uma luta interna muito grande para chegar até o final. Mas Jesus nos chama nesta manhã a deixarmos sobre Ele os nossos fardos e pegarmos o fardo do discipulado de Jesus. Você e eu vamos ter momentos onde até dúvidas vão bater. Meu Deus, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus esqueceu do... Eu estou passando por... Será que... Cadê? Mas no fundo, você sabe que Ele está lá. Mas aquilo ao teu redor mas cadê? Por quê? Eu termino com que me parece ser a resposta de Jesus ao diálogo que ele teria com alguém a quem ele fizesse esse convite. Salmo 13. O Salmo de número 13 é o salmo daquele que está cheio de dúvidas no coração, não sobre se Deus é quem Ele é, mas por que as coisas não vão mudar? Até quando? Salmo 13, ao mestre de canto, Salmo de Davi, leia com o coração aberto. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Podemos ver João Batista no cárcere. Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. A igreja junta: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Então ele veio ao Senhor. O Senhor tem te feito bem? O Senhor tem me feito muito bem. E Ele é tão bom comigo. E a vida é tão difícil. Venha ao Senhor nesta manhã. O chamado de Jesus é: lance-se. Lance-se em mim. O brado de Jesus não é: venha devagar, mas se lance completamente em mim. Há um modo com o qual o crente nesta manhã pode se achegar a Deus: é lançando-se completamente nele. Cristo ordena: venha, venha. Você está cansado demais. Sem mim, nada podeis fazer. Lance-se em Jesus, Ele tem te feito tão bem. Ó Senhor, louvado seja o Senhor nesta manhã. Deus gracioso e bondoso, Deus de misericórdia, Deus que continua manso e humilde a ouvir o nosso coração confuso dizer: até quando? Ó Senhor, tua mansidão e humildade acolhem corações confusos por vezes, contritos e desesperados. E se há corações nesta manhã, Senhor, perguntando: até quando? Por quê? De que modo? Eu não entendo como devo agir, porque ainda devo caminhar. Senhor, eu clamo por eles, e porque senão por mim também nesta manhã, pedindo
que nos lancemos em Ti, Jesus, que tem nos feito tão bem, que a gente traga à memória todas as grandezas que o Senhor tem feito, para que não nos tornamos rebeldes com a nossa insatisfação nesta manhã. O Senhor nos tem feito tão bem, Jesus. Eu te peço, por favor, que cada um de nós esteja se lançando em Jesus, falando com Ele, não hesitando, lançando-se completamente, Pai. O Teu Filho nos acolhe esta manhã, o Teu Espírito nos enche, o Senhor nos ama. Obrigado pelo Teu amor fiel, Teu amor bondoso. Ó Senhor, que o nosso coração vá até o Senhor nesta manhã, lançando-se em Ti, em nome de Jesus.